Olá, paixões, tudo bem? Vamos voltar agora para falar a questão da relevância dos espaços para a contemplação do Senhor livre. Sabe que os espaços públicos são de extrema importância, né, para justamente as pessoas desopilarem no tempo que ele tem fora do ambiente de trabalho. Então, por isso que tem essa relação com o tempo livre que eu tenho. Quando a gente fala, mas professora, quando a gente fala do turista, o turista, ele jamais, né, quando ele contempla o espaço, ele vivencia a história do local, ele faz trocas culturais. Por isso que jamais ele deve ser deixado de lado como a questão dentro de um contexto globalizado. Ele deve ser colocado como sujeito, autor e coautor. Então ele não deve ser visto como um sistema ilhado, porque ele faz parte daquele momento, da relação entre visitantes e visitados, daquela descoberta que ele faz, daquela confirmação histórica que ele tem sobre aquele local. Então, outra coisa que a gente pode dizer dos espaços é que os espaços públicos livres podem ser definidos como espaços de circulação, como as ruas, as praças. Muitas das praças a gente tem a questão até de um registro histórico daquela passagem ou representatividade daquela pessoa que representou muito, né, para a história do local. Por isso que a gente coloca o nome de praça com o nome de pessoas que representaram a questão da história do local. Então são importantes, aquele registro que a gente faz é uma forma de agradecimento. As ruas também têm toda uma linha histórica, né? Inclusive a professora Márcia Raquel faz o estudo da rua 7 de setembro, então ela faz aquele registro da identidade, dos fatos, dos edifícios, da relevância histórica dessa rua para o turismo. Então existe toda essa questão da memória do lugar, né? Então a gente tem espaços de lazer e recreação, como os parques urbanos que a gente tem na cidade, que é um local onde as pessoas se reúnem para fazer trocas culturais, de contemplação, os jardins públicos, ou de preservação, como os grandes parques ou reservas ecológicas que a gente tem, que justamente se torna a questão dos atrativos. Os espaços é onde se localizam os atrativos, que a gente ainda falou na questão quando a gente fala sobre patrimônio, a junção do patrimônio natural e cultural. Ele se localiza em determinado espaço. Então é extremamente importante que esses espaços sejam valorizados, se sejam planejados quando você vai colocar qualquer coisa, desenvolver qualquer coisa dentro daquele lugar, que seja como um atrativo, que a gente pense como é que eu vou colocar, o que as pessoas desejam, para que não se torne monótonos, os obsoletos. Quantas praças a gente tem, inclusive na cidade de Manaus, que a gente está retratando aqui a história, que a gente onde está localizada a nossa instituição, o UEA, a questão de praças que estão abandonadas. Por exemplo, a Praça da Saudade, que tem todo um registro histórico, né? A Praça Terreira Aranha, Então tem várias praças a praça de onde se localiza a Igreja dos Remédios, que estão abandonadas, pessoas não saem da sua casa porque tem drogados, a infraestrutura não está adequada, então não existe um tipo de programação. Diferente, por exemplo, que a gente, na mesma cidade, a gente já tem um lugar onde é mais contemplado, que é a Praça da Largo de São Sebastião, que existe toda uma programação ao entorno do teatro. Por que a gente não trabalhar com a programação que a gente tem para o Largo de São Sebastião, onde fica o teatro, a gente não programar para as demais praças? Porque se torna isso abandonado, né? Até porque nem sempre as pessoas, hoje o governo tem que pensar que as pessoas nem sempre têm poder aquisitivo para gastar, não tem como gastar com lazer, já o salário está restrito. Então a gente tem que desenvolver espaço que as pessoas possam desfrutar, né? E não fazer aquela coisa, um ambiente que seja caro, né? Que não dá. Então, até infelizmente, hoje eu estava lendo um texto e falava muito sobre a questão das práticas de lazer sendo desenvolvida mais para as pessoas que têm um poder aquisitivo. Não, a gente tem que pensar naquelas pessoas também que não têm um grande poder aquisitivo para desenvolver as práticas da cidade. Então, a gente tem que desenvolver atividades que possam formar as pessoas, ter trocas culturais, que possam ser trocas de conhecimento, que onde seja colocado prazer. Até porque
Quem vem fazendo muito essa parte, fazendo e ajudando muito essa parte, é o SES, Serviço Social do Trabalhador. Apesar de ser um serviço privado, ele vem fazendo atividades de entretenimento que favorece a comunidade. Às vezes ele nem cobra, né? Quando cobra é um valor muito irrisório. É isso que o governo tem que fazer, porque o poder público deve se preocupar com as necessidades de seus habitantes. Ele tem um poder, ele tem que cumprir aquilo que está na lei, né? Que todos têm acesso ao lazer, mas nem isso que acontece. Então a gente até faz aqui uma seguinte destaque, uma problemática de pesquisa bem interessante. Por que algumas praças públicas de valores históricos não são frequentadas para a população do entorno? Isso a gente tem que colocar, é por isso que é importante a pesquisa, que a gente coloca aquela coisa, a nossa inquietação, né? E a forma como as pessoas pensam sobre aquilo, se concordam ou discordam, se a nossa opinião está correta ou não. Eu vejo que muitos espaços na cidade poderiam ser melhor utilizados, justamente porque muitas pessoas não têm para onde ir. Então a gente poderia fazer a contemplação e não inchar somente aquele local, poucos espaços que tem uma programação. Aí o número de pessoas fica ali, lota, né? E a gente não consegue equilibrar para outros locais que estão em estado de abandono. Então é bem interessante isso, pessoal. Então a gente tem que pensar os espaços como infraestrutura, segurança, tem que planejar, organizar, desenvolver, porque a gente tem que se preocupar com o todo, né? A população anseia por espaços públicos, os quais sejam atraentes tanto para quem visita como para quem é visitado. Ok? Beijo para todos, fiquem com Deus, espero que tenha ajudado muito, tá? Beijo caloroso, amores.